E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Vamos lá, Nação, estamos aqui no nosso canal, bora que bora abordar aí alguns assuntos nessa quarta decisiva, né, pro futebol mineiro. Última rodada da primeira fase acontece hoje e informações envolvendo o jogo e paralelas ao jogo você vai acompanhar todas a partir de agora, tá bom? Informações quentinhas desta quarta-feira. Isso que tá na sua capa é só algumas das informações. Vamos lá, nação, ignora o barulho da moto aqui na nossa rua. Já peço para que você deixe aquele likezão que ajuda demais. A meta é humilde, é de 400 joinha. Deixe-o agora, se inscreva, comenta e compartilha. Vamos que vamos? Primeira notícia já tá na sua tela. Quero atualizar, como eu gosto de fazer aqui com vocês, o número de sócios, né, do Cruzeiro, nação. Estamos aí rumando aos 86.581 adimplentes, né? O Cruzeiro tem mais sócios cadastrados, mas aqui a gente tá falando apenas dos adimplentes. Então o Cruzeiro buscando os 90 para quem sabe bater aquela meta, né, tão aguardada dos 100 mil sócios. Vamos lá, já vou trazer para vocês a nossa próxima notícia na sua telinha. E essa notícia aqui vai te revoltar. Bora lá, vamos falar aqui, nação, sobre um tapa na cara que a Federação Mineira está dando em todos nós cruzeirenses, né? Eu não sei se a Federação Mineira ela se faz de desentendida, se ela não tá nem aí em mostrar que é mau caráter. Eu não sei, nação, mas olha só a escalação dos árbitros desta rodada do Campeonato Mineiro. Temos o Felipe Fernandes de Lima, aquele mesmo do clássico do último domingo, escalado. Ele vai apitar o jogo do América contra o Aimorés. Jogo hoje às 19h45, né? Todos os 6 jogos hoje simultaneamente neste horário. E o seu Felipe Fernandes está escalado. Isso aqui, eu repito, é um tapa na cara de cada cruzeirense. É bizarro essa informação, mas está aí. Fique à vontade para você comentar aqui embaixo. Vamos lá, bora trazer uma outra notícia que eu também não curti muito, tá? Essa informação ela é inicialmente dada, né, pelo Guilherme Pio na Itatiaia. E aí o Samuel Venâncio, via Central da Toca, confirma a informação de que o Cruzeiro está emprestando um dos seus jogadores mais promissores da base, que é o Joseph. O jogador deixa o Cruzeiro sem opção de compra fixada e é emprestado até o final da temporada. Então o Joseph vai jogar todo esse ano de 2025 no América. Joga, né, a Copa do Brasil e joga também o Campeonato Brasileiro da Série B pela equipe do Coelho. Por que que eu não gostei? Por que que eu não curti dessa informação, né? Pelo que eu já disse, o Joseph, nação, ele é um jogador polivalente, com uma capacidade técnica monstruosa, fisicamente é um cara muito acima dos jogadores da sua categoria, é um jogador que já teve oportunidades no time de cima, a gente sabe do seu potencial e na hora de você poder usá-lo, você vai emprestar. Eu entendo a importância desse cara pegar de repente algum tipo, né, de experiência a mais em uma outra equipe, em outro ambiente, voltar de repente, né, mais maduro. Poxa, rapaziada, mas isso tudo ele pode conquistar no próprio Cruzeiro. Tendo de repente menos oportunidades, tudo bem, mas no próprio Cruzeiro ele pode conquistar isso. Para começo de conversa, faz o cara virar profissional, poxa. O Joseph, ele já estreou pelo Cruzeiro, já teve jogos, né, com a camisa do Cruzeiro, mas é um bate e volta de sub-20 pro profissional, pro time de cima, que é chato. Isso acontece com vários jogadores do Cruzeiro. Eu não vejo, por exemplo, algum jogador do Palmeiras subindo pro time de cima e ficar batendo e voltando. Quando o cara sobe, ele sobe, ponto, acabou. Quando o cara ele é diferente, ele sobe e fica. E quando eu falo diferente, não tô falando do Estevão, do Hendrick, tô falando de jogadores que você sabe que vai ser útil. Seja ali para ser o segundo jogador da posição, ou seja para ganhar bastante minutagem. E o Joseph pode ser esse cara. Assim como outros também. Então me incomoda muito, sabe, o gerenciamento dessa base do Cruzeiro na inclusão desses caras no time de cima. Mas tá aí, tá? Se você gostou ou não, comenta também, deixe a sua visão. Porque se eu já me revoltei com o seu Felipe Fernandes, se eu já me revoltei com essa notícia, com essa daqui agora,
Ai, meu Deus do céu, vou me revoltar mais ainda, nação. João Vitor, eu não vou nem ler a matéria. Ô, Matos, você tem certeza que a solução para substituir o João Marcelo é João Vitor? É sério isso? Rapaziada, pra quem não tá ligado, vamos lá, né? O João Marcelo se lesionou, todo mundo sabe disso, e ficou decidido antes da chegada do Leonardo Garden, do nosso Léo Jardim, que o Cruzeiro iria ao mercado em busca de mais um zagueiro, né? O Cruzeiro que conta com algumas peças importantes pro setor, Fabrício Bruno, bom nome, o Jonathan Jesus, bom nome, gosto até do Vidalba, a gente tem um Breno também bastante ativo, né? Ali em treinamento do time de cima, mas o João Marcelo deixou uma lacuna, até porque o Diniz fez questão de deixar claro que não contaria com o Zé Ivaldo, que foi emprestado pro Santos, e abre um parênteses, tá jogando muito mal no Santos, tá? Cotado para ser titular, inclusive hoje, mesmo nesse nível não tão legal que a torcida do Santos tá achando dele, cotado para jogar de titular hoje na arena contra o Corinthians. Vamos ver, enfim, mas tem aí uma lacuna que a diretoria viu que ficaria difícil, né, de ser guiada em uma temporada bastante puxada. Então falou, vamos contratar porque o João Marcelo só volta em outubro, novembro. Então não tem João Marcelo nessa temporada. Vamos pensar dessa maneira. Legal, pensou certo. Bom, aí sondaram alguns nomes, outros foram vinculados. O que eu mais curti, Rafael Tolói da Atalanta. Chegaram-se a falar em Balbuena, que tá lá no futebol do leste europeu. Mas aí, rapaziada, parece que de fato, né, dos nomes colocados na mesa, aquele que agradou e o Cruzeiro foi pra cima foi do João Vitor. E o João Vitor foi contratado o ano passado, né, pelo Vasco, no início do ano, quando lá ainda estava o próprio Matos. Foi a contratação mais cara da temporada 24 do Vasco. E é um cara que hoje ele é titular. Mas aí você vai pro X, você vai pro Twitter, rapaziada. Você vê os comentários dos vascaínos, eles dando graças a Deus que chegou uma proposta nesses moldes, desses números, pelo zagueiro. Sabe qual é o maior parâmetro para você saber se um jogador que você está contratando aqui no futebol brasileiro é bom ou não? Pega um perfil de notícia com bastante seguidor de torcedores daquele time, pega a informação e olha os comentários. Rapaziada, a cada 10 vezes, 8, 9, o torcedor vai acertar. É muito difícil acontecer algo diferente. E o que eu vejo de torcedores do Vasco e até de corintianos, né, já que o João Vitor teve 3, 4 temporadas jogando no Corinthians, claro, né, muito mais como coadjuvante do que propriamente ele com atuações de titular, apesar de ter tido um momento que ele foi titular, o que eu vejo esses torcedores falando é que é um verdadeiro jogador. Cara, eu não vou nem usar a palavra bagre aqui, tá? Pra não ofender o cara que pode chegar, enfim, aí a gente tem que torcer pra que dê certo, mas é um jogador instável, é um jogador irregular, é um jogador, o mais ofensivo que eu vou falar aqui, é um jogador ruim, abaixo da crítica, apesar de hoje ser titular do Vasco. É um jogador que oscila muito, tem falhas bobas. Fui até puxar hoje com um amigo meu corintiano, o Vitor, né? Um salve pra ele, inclusive, que comentou um pouquinho, né? Perguntei pra ele, pô, irmão, como é que foi a passagem do João aí no Corinthians, né? A gente até conversou, olha só a coincidência, final de semana, estava trabalhando, né? Junto com a JV, empresa de transmissão que a gente tem aqui no estado de São Paulo. A gente tinha um job, né, na cidade de Vinhedo, e a gente conversando sobre alguns nomes. Sem querer, falamos do João Vitor, falamos da zaga do Vasco, ideal, né? Falamos ele, pô, Lemos, ex-Atlético, e João Vitor do Vasco, né? Ex-Corinthians. E ele, como corintiano, falou, poxa, mano, o João Vitor me machucou muito, assim, no aspecto negativo. E aí, no dia seguinte, 2 dias depois, essa informação. E aí, trocando uma ideia com ele hoje, rapaziada, vou até dar play aqui, no início de um dos áudios, tá? Que ele me enviou quando eu perguntei, mano, me fala um pouquinho aí sobre o João Vitor. Eu vou acelerar um pouquinho o áudio pra vocês, não vou reproduzir todo, mas já vai ter vocês vão ter uma noção da visão de alguém que teve esse cara no seu elenco. Vê se isso daqui é pra ser solução do Cruzeiro, nação. Mas, irmão, falando sobre o João Vitor, e que coincidência louca, né? A gente conversou sobre isso mesmo no final de semana. Inclusive, eu conversei até com o Iago sobre ele. Pra você ter uma ideia, né, uma hora eu perguntei pro Iago, aquela resenha morta nossa, né, de evento. Falei, qual que é o jogador de Palmeiras que você mais passou raiva assistindo? Aí depois o Iago perguntou pra mim,
Aí eu respondi que os jogadores do Corinthians que eu mais passei raiva assistindo, aí eu falei alguns, né? Falei o Gabriel, o primeiro volante, falei do Romero, e aí eu ressaltei, mano, o João Vitor. O João Vitor já me fez deixar de ganhar clássico, igual eu te falei, tem um lance que ele faz um jogo que ele faz um pênalti assim, mano. O cara tirou da cartola um pênalti numa jogada morta, se eu não me engano, tá? Foi contra o São Paulo, não lembro se foi contra o São Paulo ou contra o Santos. Eu vou puxar esse lance aqui, esses melhores momentos, vou mandar pra você. Tem um outro lance do Santos, que ele ficou muito. Do Santos não, caralho. Do Vasco, já jogando pelo Vasco, que ele ficou muito marcado. Ele vai dar um passe e ele chuta direto pra lateral. Mano. Ele vai inverter o jogo e chuta diretamente pra lateral. Eu vou te mandar esse lance no Instagram, que recentemente eu mandei esse vídeo, então eu vou te passar pra você ver também, se quiser colocar lá no vídeo. Mas agora vamos falar sobre o cara, né? Olha, sinceramente, como você falou, é um cara novo. E eu não sou aquele tipo de torcedor que tira qualquer possibilidade do cara dar a volta por cima. Eu não acredito que ele seja um completo grosso da bola, sabe? Eu acho que é um jogador que, se tiver um parceiro adequado e muita confiança numa boa fase, pode render, sabe? Mas o que eu vi dele, o que eu já vi dele com a camisa do Corinthians, o pouco que eu vi dele com a camisa do Vasco, e o que eu escutei falar da passagem dele do Benfica, assim, não é uma contratação para ficar animado, não é uma contratação para ficar animado. Então, o que eu te falei, pode dar certo? Pode, mas a tendência é que, se ele fizer o que ele vem fazendo, é que ele não tenha futebol para ser o cara ideal, o zagueiro ideal pro Cruzeiro, não. Bom, tá aí um pouquinho, né? Foi legal esse finalzinho do áudio do Vitão. Uma vez mais, irmão, ó, muito obrigado, viu? Foi legal esse final do áudio porque ele trouxe algumas características ali mais... ele assentou, né, o tom e falou, olha, basicamente, né, virtudes. Porque todo jogador, bagre do que for, ele vai ter provavelmente, né, algo positivo. Que seja uma coisa e o resto negativo ele vai ter. Então, o Vitão trouxe ali algumas ponderações de alguém que conviveu com o João Vitor mais de 3 anos, né? Alguém que acompanha futebol. E a visão do Vitão, ela é assim, cara, é bem ponderada, tá? É o melhor que você vai escutar alguém que torce e acompanha futebol, torce pro Corinthians, né? Ou Vasco que acompanha futebol, falar do jogador, do atleta, né? E vocês viram aí, né, rapaziada? Dentre tantos jogadores ruins, ele destacou numa resenha que o João Vitor foi um dos piores que ele viu com a camisa do Corinthians. Fez ele passar raiva. Ai, rapaziada, é o Lucas Oliveira 2.0, né? Inclusive, eu acho que o Lucas Oliveira tá lá no Vasco também, né? Eu acho que o Lucas Oliveira tá lá também. Mas tá aí, eu repito, eu não vou me aprofundar aqui nessa matéria do GE, vocês podem ler aí o título, mas, rapaziada, é um tapa também na cara do Cruzeirense, né? A gente, perdeu o João Marcelo pra temporada e vê como solução João Victor, tendo outras opções no mercado. Não é que acabou o mundo, tá? E a gente só tem o João Victor como opção. Não, pô. Você tem algumas opções interessantes. Já que o Cruzeiro tá disposto a assumir dívida da milionária do Vasco com o Benfica sobre o jogador, na casa dos 30 milhões, pega essa grana e contrata um zagueiro melhor. Não é possível que o João Vitor ele seja mais confiável que o Breno, jogador que fez uma Copa São Paulo sensacional esse ano pelo Cruzeiro. Já vinha fazendo boas atuações na base. Será mesmo? Eu tenho minhas dúvidas, sabe rapaziada? Assim, eu fico pensando que às vezes é mais fácil você gastar dinheiro em alguém ali que você conhece minimamente, né? Que já com o Mato conhece o Vitor, do que você de repente ali, né? Queimar alguns neurônios para buscar, né? Uma opção, né? Que poucos enxergam. E o Matos, ele é um dirigente que sabe fazer isso. Ele sabe olhar para onde muita gente de repente não tá olhando. Oportunidades que poucos veem, ele já mostrou que pode fazer isso. Mas eu não sei, rapaziada, eu não sei o que acontece nesse caso, porque João Victor, eu tô falando aqui no mesmo tom que eu falei no dia que o Cruzeiro anunciou o Diniz. No caso, João Victor não tá nem anunciado, mas no dia que o Cruzeiro anunciou o Diniz, foi esse tom que eu usei aqui, de revolta por saber o que vai acontecer, o que iria acontecer, né? Não fui anunciante do caos, não fui e nem quero ser, mas eu dizia naquele momento algo óbvio. Com o João Vitor, me parece a mesma coisa. Parece que a gente vai, de repente, reforçar o elenco, trazendo um jogador que mais nos trará chateação do que solução. Mas bora acompanhar, né? Bora acompanhar se vai se concretizar. E aí, depois que se concretizar, a gente volta a bater de novo. Porque, pra mim, repito, é uma opção de mercado muito bizarra. Essa que a diretoria de futebol do Cruzeiro tá fazendo pra suprir uma ausência importante. Comenta, concorda, discorda, fica à vontade, nação. Bora lá para mais uma notícia? Bom, envolvendo ainda o João Vitor, tá? Achei legal trazer isso daqui para vocês, porque vai de frente um pouquinho do que eu estou mencionando aqui sobre o jogador. Essa informação ela é do André Hernan, e ele diz o seguinte: João Vitor quer ir para o Cruzeiro. O jogador está empolgado com o projeto da Raposa. Projeto do Vasco versus projeto do Cruzeiro hoje em 25, eu também ficaria empolgado, João Vitor.
O zagueiro quer respirar ares novos após críticas e ameaças que o jogador tem recebido no Vasco. A oferta do Cruzeiro é de compra definitiva. Agora, me responda o seguinte: uma torcida que está insatisfeita com o seu atleta e chega a esse nível, é porque o cara, ele está jogando bem? Não preciso falar nada não, né, nação? Mas é isso. É isso. Trouxe até aqui umas informações do Transfermarkt, né, sobre ele. Como eu, até no próprio áudio aí a gente pôde escutar, né? Um jogador que tem 26 anos, sobretudo, né? Gosta de atuar do lado direito. Outra coisa que eu fico me pensando, pô, não dá pra buscar um outro lateral, um zagueiro, um outro zagueiro com a perna esquerda, porque a gente só tem um no elenco. O resto, tudo, né? Todos os outros preferem jogar do lado direito. Enfim, mais um, né? Com a perna direita boa. Ou, enfim, a menos pior para alguns, né? Mas tem 1,87 m, 26 anos. Jogador com passagens, né? Pelo Corinthians, pelo Benfica, ó. Inclusive jogou na base do Atlético Mineiro. Passou por outros clubes ali. Mas o auge dele mesmo assim, né? Se a gente pode chamar dessa maneira, foi no Corinthians, onde ele teve ali uma certa continuidade em jogos como titular. Deu para mim pegar aqui alguma sequência dele, né? No time do Corinthians. Depois ele é vendido até que bem. No Benfica não consegue performar. Acaba sendo emprestado ali pro Nantes da França. Até que vai um maluco aqui no Brasil. Um clube maluco, que no caso o Vasco, né? E aí aceita pagar uma fortuna para repatriar o jogador. Então é isso, nação. Basicamente um pouquinho aí da carreira do seu João Vitor. Bom, acho que é isso, né? No nosso vídeo aqui ficou até longo, que a gente tinha que abordar basicamente é isso. E para finalizar, só a provável escalação, né, do jogo de hoje, às 19h45, contra a equipe tô tão sorteado, do Democrata, rapaziada. Vamos lá, né? Informação do Central da Toca via Samuel Venâncio, um time bem modificado. Tem lá Léo Aragão no gol, tem do Fagner, Jonathan Jesus, Vidalba e Marlon na linha defensiva, Wallace, Lucas Silva e Eduardo no meio, Teves, Marquinhos ou Rodriguinho e o Bolazier no setor ofensivo. Deve ser muito provavelmente Marquinhos mesmo, tá? Marquinhos deve ter essa oportunidade aí de jogar como titular nesse time. E aí uma informação legal é que, segundo, né, o Samuel Venâncio, 5 jogadores da base serão relacionados para o jogo de hoje, tá? Jogadores que a gente não estava vendo com frequência. O goleiro Marcelo, zagueiro Bruno Alves. Aquela hora eu falei Breno, né? Eu quis dizer Bruno, tá, nação? O outro zagueiro, o Janderson. O Kenji, né? Kaique Kenji, que dispensa comentários. E o Juan Índio também, que vocês conhecem, tá? Jogadores aí do setor de ataque. O Léo Jardim fazendo muito mais, né, do que o Seabra fazia, por exemplo, com essa molecada da base, que dá oportunidade, pelo menos, para sentar no banco. Uma das minhas críticas ao Seabra, que muita gente ainda morre de amores, era essa falta de oportunidade para a base. E aí o Diniz até chegou a dar oportunidade para alguns na reta final do Brasileiro do ano passado, mas aí a gente tá falando de um técnico que não é técnico, né? Um dos piores técnicos da história do Cruzeiro. Tá lá, nação? Sua opinião é muito bem-vinda, deixa aquele likezão, se inscreva, comenta e compartilha, tamo junto.